O assunto hoje é imposto de renda. Eu sei, você não gosta de falar sobre esse assunto, mas ele é necessário. A boa notícia é que eu vou conversar com duas pessoas que entendem muito desse assunto e vão te mostrar caminhos que vão fazer você melhorar a sua restituição. Duvida? Fica aqui comigo que já já eu te provo. Roda a vinheta pra gente, Lopes. A minha conversa hoje é com o Marcelo e com o Leandro. O Marcelo é gerente de previdência e benefícios, Isso mesmo. E o Leandro, ele é gerente de controladoria. Eles sabem tudo sobre previdência e imposto de renda. E eu vou começar falando de um erro assim muito comum, que é fazer declaração simplificada, quando na verdade, quando você faz a completa, você pode melhorar a sua restituição, por exemplo. Não é isso? Correto, Mara. Você tem as duas opções, né? Mas é difícil você se beneficiar de todos os descontos e abatimentos permitidos se você não souber qual modelo te beneficia, né? Então, a declaração simplificada, ela é muito mais ágil, ela tem muito mais praticidade na hora de elaborar, porém ela limita as suas deduções ao que o governo exige. E no caso da Previdência, para quem aplica para a Previdência, esse é um erro comum e faz com que as pessoas acabem não aproveitando o benefício fiscal de forma legítima. Porque, assim, na prática, a aplicação que ela faz na Previdência entra como se fosse uma despesa que ela poderia deduzir, né? Na prática. Então, se ela faz uma simulação e coloca a aplicação como uma despesa que ela pode deduzir, provavelmente ela vai ser jogada para a declaração completa e não a simplificada. Correto. Somente na completa que é permitido você declarar a Previdência e usufruir todo o benefício fiscal que ela te oferece. Então, quem faz Previdência, quem tem contribuição, né, para dependentes ou do próprio titular, tem que fazer a completa para poder usar esse benefício fiscal a seu favor e ter uma restituição ou uma redução no imposto a pagar. Mas acaba que ela simula achando que ela não coloca essa aplicação como Previdência. E aí a Receita joga ela para simplificada, o sistema da Receita joga para simplificada, não é isso que acontece? Esse erro é muito comum? Eu acho que depende muito também do somatório das despesas, né, que a pessoa tem, né? Então, o programa da declaração ele sempre vai olhar aquilo que ele está declarando e verificar qual que é a melhor alternativa. Tá? Só que o que pode acontecer de erro é justamente a pessoa esquecer de declarar esses pagamentos, né, no caso da Previdência, e isso não entrar no cálculo para ver qual que é o mais vantajoso. Então, de repente, ela não lança, o programa já mostra que a simplificada é o melhor, porque como ele não lançou as despesas, ele não traz esse cálculo, e aí ele acaba indicando a pessoa a seguir para a simplificada mesmo. Então, vamos lá. A gente começou o período para fazer a declaração do imposto de renda, ajuste anual do imposto de renda. O que as pessoas devem fazer neste momento? Quer dizer, quem já tem aplicações na Previdência, quem já faz a aplicação na Previdência, como é que ele faz para saber se deve fazer a completa ou a simplificada? O que eu recomendo é assim, eu acho que o ideal é ele levantar todos os pagamentos, os rendimentos que ele recebeu e os pagamentos. E não esquecer, claro, da Previdência. Então, tudo que o participante, a pessoa física, como participante no plano de previdência contribui, ela tem que lançar esses valores dentro do programa como um pagamento. Então, no caso, ele declara a entidade para quem ele fez aquele pagamento e o valor que ele recolheu para o plano. E depois que ele faz todos esses lançamentos, aí sim ele olha para ver qual que é o melhor modelo. Porque se ele parte realmente na largada e já parte para simplificada, ele acaba não enxergando isso. Então, o ideal realmente é isso, é ele se munir de tudo aquilo que ele tem de despesas no ano, né? E o próprio programa vai indicar para ele se aquela despesa é dedutível ou não, fazer os lançamentos e comparar. Bem, isso é quem já tem Previdência, para quem já faz a aplicação para a Previdência. Mas tem muita gente que não faz, enfim, ainda não faz. Esse pode ser um bom momento
para ela avaliar, porque vai estar olhando e já vai estar olhando tudo, a vida financeira toda, inclusive outras aplicações. Tem muita gente que tem aplicações de curto prazo e que são, na verdade, aplicações de longo prazo. É uma aplicação que ela não mexe no curto prazo, mas fica ali e está durante anos ali. Então, é a hora de olhar esse patrimônio todo para ver como se preparar este ano para o imposto do ano que vem, né? Exato, exatamente. As contribuições para plano de previdência complementar, elas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda até 12% do rendimento. Então, é muito importante a pessoa que ela tem condição de fazer esse investimento, ela olhar essa vantagem tributária da dedução. Então, pegando aqui um exemplo simples, né, sem levar em conta outras eventuais despesas. Uma pessoa que ela tem um rendimento bruto anual de 100 mil, se ela conseguir destinar 10% para a Previdência, ela vai contribuir anualmente com 10 mil reais e vai ter uma economia de IR de 2.750, que ele pega bem na última faixa ali da tabela de 27,5. Então, assim, na prática, é como essa pessoa, ela está investindo 10 mil, mas ela tem um retorno da redução ali da tributação. Então, ela olhando ali no final do ano, ela tem ali é como se ela, na verdade, aplicasse 7.250, né? Porque 2.750 ela recupera, né, pela questão da tributação. Pelo benefício fiscal. Pelo benefício fiscal. Então, eu acho que isso é super importante a pessoa que está pensando em investir, olhar a Previdência também com este olhar. Porque ela tem essa vantagem, ela tem esse retorno, né, na parte do imposto de renda. E as pessoas que estão pensando em investir e aquelas que já têm investimento. Perfeito. Porque muita gente tem um investimento. Eu acho isso interessante, porque muita gente fala assim, qual é o melhor investimento, onde eu vou ganhar mais, tal. E eu sempre falo assim, olha, primeiro, olha o seu perfil fiscal, para usufruir tudo que você pode de benefício fiscal. E aí depois você aloca a sua carteira. E esse é o momento ideal para fazer isso, né? Quer dizer, pessoas que guardam dinheiro para o filho, por exemplo, na poupança, além de poupança não ser o melhor veículo para longo prazo, para médio e longo prazo, ele deixa de ter ganhos fiscais, compensando esses 12%, né? Exato. Até 12%, não é isso? Exato. Uma pessoa que eventualmente ela tenha, por exemplo, um plano empresarial, né? Ela tem um plano com... O empregador oferece um plano de previdência e ele tem ali uma contribuição que ele paga, aquela contribuição mensalmente, através de um desconto em folha, que é o caso na Vivest, né? Que a gente oferece planos que são oferecidos para a empresa e o participante tem uma contribuição que a gente chama ela de básica, né? Que é descontada todo mês. Ele tem que olhar essa questão que eu mencionei do limite dos 12%, porque às vezes aquela contribuição básica não atinge o máximo de benefício fiscal que ele tem. Muitas vezes a pessoa contribuiu com aquele básico, tem ali um espaço ainda para crescer até atingir o limite de 12%, e os planos, em geral, têm mecanismos para a pessoa ir lá e fazer complementos nesse valor da contribuição. Seja por um aporte voluntário mensal ou uma contribuição que nós chamamos de esporádica, que ele vai e faz um aporte num valor que ele próprio escolhe. Então, ele tem condições de otimizar essa aplicação na Previdência e melhorar esse benefício fiscal que ele tem. Então, acho que essa é uma questão importante para olhar. E a questão do planejamento, Mara, que você abordou, é muito importante. Porque se você vai guardar um dinheiro para o seu filho, né, Marcelinho, quanto antes você começar, você também pode optar por um regime de tributação que vai te favorecer lá na frente, né? Então, você não precisa ir para o regime tradicional, convencional, que é o progressivo. Você pode começar já num regime regressivo e guardar esse recurso para ele. Quando ele fizer 18 anos, ele já está numa alíquota tributária de tributação exclusiva menor do que ele teria. Você vai usufruir durante todo o período de arrecadação do abatimento, né, para a Previdência, e na hora de você, de fato, ser descontado do imposto, você vai ter uma alíquota menor. Então, o planejamento, né, de qual é o melhor caminho tributário para você alocar o seu recurso é muito importante, realmente. Agora, com os planos família, é possível fazer a aplicação no nome do filho? Sim. Porque aí tem uma coisa ainda melhor, porque você pode usufruir da dedução até 12%, e lá na frente, quando seu filho for resgatar, se ele estiver dentro da tabela lá do imposto de renda,
da faixa de isenção, ele não paga imposto, né? Esse é um ponto super importante para quem vai começar a investir na Previdência, que é o que o Leandro comentou do regime de tributação. Porque hoje a Previdência ela permite a pessoa escolher duas formas de tributação. A primeira que a gente chama de tabela progressiva, que é a tabela tradicional do imposto de renda que a maioria das pessoas já conhece, em que você tem a tributação pelo valor. Então, à medida que quanto maior o valor, maior a alíquota de imposto. E a outra opção é a tabela regressiva, em que as alíquotas são decrescentes pelo tempo de contribuição ao plano. Então, essa é uma decisão muito importante. Então, o participante ele tem que ter E ele tem que fazer isso na hora que faz a aplicação? Sim, hoje a legislação obriga que seja na hora, né, essa escolha. E ele já tem que ter fazer esse planejamento do quanto tempo ele pretende manter aquela previdência de fato. Né, e qual que é a expectativa de rendimento que ele vai ter no futuro. Porque o casamento dessas duas análises é que vai dizer qual que é o melhor. Se a pessoa pretende deixar essa previdência realmente como sendo um recurso de investimento de longo prazo, a tabela e com valores, e ele tem a condição de investir bastante para ter um benefício alto lá na frente, a tabela regressiva pode ser uma opção melhor. Por outro lado, se ele tem ali, não sabe exatamente se ele não vai precisar desse recurso no médio prazo, ou se a expectativa é de um benefício menor, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que você citou agora, né? Ele faz pagar a faculdade do filho. Pagar a faculdade do filho. Esses rendimentos provavelmente vão entrar na faixa isenta da tabela progressiva. Principalmente porque o menino ou a menina vai estar cursando faculdade, não vai estar trabalhando, vai estar na faixa de isenção. Exatamente. Então, aí, nesse caso, a tabela progressiva é mais interessante. É uma análise bem cuidadosa que a pessoa tem que fazer, né? Então, ela tem que realmente parar, analisar, pensar, que é outra coisa também que às vezes as pessoas cometem esse erro, né? De no momento que está entrando no plano, não dá devida atenção para essa questão da tributação. Quer dizer, o momento é agora. O momento é agora. Você vai ser obrigada a fazer a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, e é o momento para você pensar não só no seu patrimônio presente, como no futuro, né? E para quem não tem, Mara, um exercício legal, né, que a gente comenta, simula como se você tivesse, né, Marcelinho? Quando Exato. você coloca no programa, eu não fiz nenhuma contribuição, mas se eu tivesse feito, coloca, na hora que estiver preenchendo a declaração, uma simulação e vê o impacto de quanto isso ajudaria ou numa restituição ou numa redução do imposto a pagar. Com certeza, se você fizer essa simulação, você vai entrar no próximo exercício já fazendo um plano, pensando lá na próxima declaração do ano. Você não fez, não vai poder usar isso agora, mas se você simula e descobre que faz sentido para a sua carteira, você já pode começar a fazer para na próxima declaração você já ter esse benefício, né? Já usar esse benefício fiscal. Exatamente. Eu acho isso interessante porque muita gente, na hora do imposto, tenta dar a volta no imposto, né? Não declara o aluguel que recebe, procura recibos de médicos que não foi, enfim, para tentar aumentar a sua restituição. E isso está ficando cada vez mais perigoso, né? Porque com todas as informações, os dados que a Receita tem, você está entrando num terreno ali bem perigoso, que é a Receita descobrir que você está tentando dar a volta no imposto. Já o benefício fiscal, não. Ele é legítimo. Exato. Quer dizer, quando você faz o planejamento tributário, você não está fazendo nada de errado. Exatamente. Você só está usufruindo aquilo que é permitido, né? Ele tem um limitador. Ótimo seria se a gente pudesse... não tivesse o limite dos 12, né? Mas ele 12 é um limite considerável, sim, né? Sim. 12% de toda a sua renda é um limite considerável. Se você olhar as demais deduções que são permitidas, os limites são ainda menores, né? Então, vale muito a pena você planejar e usufruir esse benefício fiscal. Muita gente não usufrui, né? Eu acho que a mensagem principal da Previdência são dois ganhos. Você vai ter o ganho de planejamento, da questão da sua aposentadoria, e durante todo esse período você vai ter um ganho fiscal. Quem não quer pagar menos imposto, né? Acho que é uma reflexão super válida. Exatamente. Não, e um erro também que eu vejo assim que as pessoas às vezes cometem quando analisam a Previdência, elas olham a questão do imposto somente no momento do saque. Então, às vezes, elas acham que a Previdência ela tem essa desvantagem, porque lá no saque eu tributo o montante, eu não tributo só os rendimentos. Mas quando a gente olha essa questão do diferimento fiscal, quer dizer, eu ter a economia do imposto ao longo do tempo, isso traz um resultado lá na frente, porque a pessoa
ela deixa de contribuir agora, ela deixa de pagar esse imposto agora, ou seja, ela pode reverter essa economia de imposto na Previdência, que vai gerar rendimentos para ela lá na frente. Então, quando ela for tributada lá na frente, ela vai ter um benefício porque ela vai acabar sendo tributada menos do que daquilo que era economia. Se planejar o resgate... Nem isso, exatamente. Pode nem ser tributado, né? É isso que eu ia complementar. Por exemplo, na hipótese de uma pessoa, a gente falou aqui da questão da tabela regressiva, né, por exemplo. Pegando aquele exemplo que eu dei, o rendimento de 100 mil, ele paga 10 mil de previdência, tem lá 2.750 por ano de economia de R. Se ele deixar esse rendimento investido por 20 anos, ele vai ter uma economia aí de uns 55 mil ao longo de 20 anos. Se ele opta pela tabela regressiva, ele vai cair em alíquotas muito menores, né? Então, ele pode... A tabela regressiva, assim, só explicando bem em linhas gerais, né? Ela começa com uma alíquota de 35% e à medida que as contribuições vão envelhecendo, ela vai caindo para uma alíquota de 10%, é a mínima. Mas como a gente fala do resgate, né? Cada contribuição é tributada pelo seu próprio tempo. Então, na média, vai dar ali uns 17, 17,5%, o que daria um imposto aí mais ou menos de 35 mil. Então, mesmo ele pagando 35 mil, ele economizou 55 mil ao longo desses 20 anos. E esse dinheiro, de certa forma, foi reinvestido. Então, ele tem uma economia ali de 20 mil ao longo, ele mantém essa economia. E fazendo um planejamento melhor ainda, quer dizer, se ele não resgatar isso de uma vez, receber isso mensalmente sob a forma de renda, ele pode... esse recurso continuará envelhecendo e ele pode usufruir da alíquota de 10% durante toda a fase de recebimento de benefício. E se tiver optado pela progressiva? Inclusive cair numa aí faixa... ele pode abater saúde, aí ele pode abater uma série de... deduzir uma série de despesas quando for fazer a declaração do imposto de renda. Exato. Anual. E vai estar dentro daquela faixa, porque ele vai tirando aos pouquinhos, né? Exato. Não tira tudo de uma vez só. E isso pode... Aliás, esse é um parâmetro para quem tiver na época já de resgatar a Previdência, usar... Se vai resgatar de uma vez, a regressiva tende a ser melhor. Se ele esperar... Se esperar os 10 anos. Esperando os 10 anos. Exatamente. Tô falando na hora que ele está fazendo a escolha. Exato. Se o plano é resgatar de uma vez, a regressiva tende a ser melhor. Se o plano é para resgatar aos pouquinhos, o plano que eu digo, o plano dele, o planejamento dele, a progressiva tende a ser melhor. Eu, na verdade, acho que a Previdência, na verdade, você acaba tendo que fazer uma carteira em que você vai combinar diferentes regimes de tributação. Porque um dinheiro você vai usar para a saúde, outro dinheiro você vai usar para a escola do seu filho, outro dinheiro você vai... E isso é importante pensar, né? Sim. A pessoa pode fazer essa combinação, né, dos regimes, como você falou. De repente, parte do recurso ele investe num plano onde ele optou pelo regime progressivo, porque ele tem Porque vai ser o dinheiro para pagar plano de saúde ou para pagar a escola dos filhos? Exato. Ou o outro que ele pretende, talvez, investir um montante maior, porque ele sabe que vai ter uma renda maior para a aposentadoria mesmo, daqui a 30, 35 anos, 40, aí ele opta pela tabela regressiva, que aí ele vai ter realmente essas alíquotas menores. Então, assim, é tudo realmente uma questão de planejamento, né? De olhar as vantagens e desvantagens de cada regime. E como é que faz, Leandro, para você declarar essa aplicação da Previdência sem correr o risco de ter inconsistência? Tá. A declaração do imposto, ela vem evoluindo, né? A Receita vem tentando deixar cada vez mais amarrado as informações e até a declaração agora pré-preenchida, ela traz esse benefício. O contribuinte ele vai precisar somente conferir esses dados e a Receita, quem opta pela pré-preenchida, ela já coloca os dados nos lugares corretos. Então você só tem que fazer as validações e ver se de fato os valores estão de acordo com o seu informe, se não está faltando nenhuma informação que eventualmente a fonte pagadora ou alguma entidade não colocou, mas esse risco de declarar no lugar errado, a Receita acaba mitigando para você. Caso você opte por não fazer o benefício da pré-preenchida, e você queira fazer manualmente, além de toda a documentação, de ter os informes, de ter todo o material, saber aonde colocar os códigos, né, que você utiliza, também é fundamental para que caia esse abatimento
no lugar correto, né? Se você vai lançar um pagamento de uma previdência e na hora de escolher o código, você escolhe um código errado, que não é aquele código ideal, ele acaba não computando esse benefício na sua declaração. Então é importante seguir exatamente o passo a passo que vem, os campos do informe já são com esse propósito de orientar aonde declarar, né, a nomenclatura do campo, o código do campo, já remete ao programa da Receita para tentar ajudar o contribuinte a colocar esse dado no lugar certo. Mas a sua orientação é que a pré-preenchida, o risco de erro é menor. É menor. A pré-preenchida, além dela trazer os dados que foram informados pela contraparte, né, pela fonte pagadora, pela fonte recebedora também, ela já vai colocar no lugar correto. Então você não precisa se preocupar com erro de digitação, erro de código, que é comum erro de digitação. A gente vê, né, no dia a dia, o pessoal vai lá na pressa, principalmente um fator ali que falou imposto de renda é normal, fazer nas últimas semanas, fazer rápido, você acaba digitando algo e os cruzamentos da Receita eles pegam esse erro de digitação também. Então muitas vezes você cai numa malha fina ou numa inconsistência ali eletrônica por conta de erro de digitação. A pré-preenchida ela minimiza todos esses fatores. E o outro de não esquecer algo, né? Então tem uma aplicação naquele banco que eu não mexo faz muito tempo, na pré-preenchida ela vai estar lá. E ali no papel onde você vai ver o informe pode ser que você esqueça de lançar esse investimento. Agora, que interessante, né? Eu estava aqui conversando, você não sabe, né? Mas eu estava aqui conversando com o Marcelo antes de você chegar e eu descobri que o Marcelo, ele faz previdência desde sempre, desde que ele começou a trabalhar. Você nasceu fazendo previdência? Quase, foi com 15 anos já comecei. 15 anos? 15 anos. Cara, 15 o Marcelo, ele é o ícone daquela coisa de que previdência você fala, quanto mais cedo você começar. Agora, o que faz um rapaz de 15 anos pensar em fazer uma previdência, Marcelo? No meu caso, assim, eu fui uma pessoa privilegiada que eu comecei a trabalhar na Vivest com 15 anos, eu era office boy quando eu comecei a trabalhar lá, então nesse momento já fui apresentado para esse mundo da previdência, né? Então, por isso que de novo... Então esse seu trabalho foi quase uma universidade nessa área, né? Com certeza, aprendendo muita coisa ali realmente na prática. Então, assim, de novo, fui privilegiado por isso, porque eu tive contato com uma coisa que talvez... algo tão importante, né, na vida da gente que talvez se eu trabalhasse com outro segmento demoraria um pouco mais. E você começou a investir aos 15 anos? Comecei. Eu já comecei a investir no plano. O senhor está com quantos anos? 45. Né? Seus amigos nos seus 40, 45 devem falar assim, por que eu não segui os conselhos do Marcelo na mesa de chopp ali? No futebol, né? No futebol. Ele já falou pra mim, você vai aposentar quando? Vai aposentar no que vem? Eu falo, não, calma, eu quero continuar investindo ainda mais. Mas eles acham que eu já posso aposentar hoje, né? Mas assim, realmente eu vejo muitos amigos que não tiveram esse planejamento todo, né? Que às vezes estão querendo correr atrás agora, né? Então, claro, acho que você diz para esse amigo que está querendo correr atrás agora? Olha, ele vai ter muito mais trabalho, né, para realmente atingir um rendimento adequado para uma futura aposentadoria. Porque hoje, por exemplo, eu olho para minha reserva, pelo tempo que eu tenho, ela é muito mais formada pelo rendimento do que pela contribuição que eu fiz. Quando eu comparo ali o valor nominal do que eu paguei de contribuição, ela é muito mais formada pela rentabilidade desse período. Então, quanto mais tempo a gente demora, mais eu tenho que aportar, né, porque eu vou ter menos tempo de rendimento para alcançar. É melhor você começar mais cedo, sem dúvida. Agora, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Eu acho que nunca é tarde, né? Eu acho que sempre é possível a pessoa começar um planejamento financeiro e começar a investir, procurar a previdência, fazer todas essas simulações que nós falamos aqui, porque realmente nunca é tarde. E seus filhos? Eu tenho uma filha. Hoje ela está com 5 anos, mas também, desde que ela não tinha nem completado um mês ainda, ela já tinha entrado no plano. Já peguei lá o certidão de nascimento dela e já fiz a inscrição dela no plano de previdência, um plano família que a Vivest oferece. Então ela tem esse plano família. Isso. E você usa essa aplicação que você faz para ela no seu abatimento, para completar os seus 12%? Uso. Eu busco contribuir bem próximo já dos 12%, né, nas minhas contribuições normais, mas falta um pouquinho que eu acabo utilizando a contribuição que eu pago para ela. Leandro, isso é um outro ponto importante, né? Quer dizer, na hora de pensar ali nos seus investimentos, porque às vezes os pais
os pais, as mães têm investimento ali preocupado com seus filhos. Quer dizer, pode fazer isso de forma, quando ele usa o canal Previdência, o veículo Previdência, ele pode abater isso, para os filhos, mas ele pode abater da sua base de dedução do imposto de renda. Pode. Quando o dependente ele também é dependente para fins de imposto de renda, né, você pode usar a contribuição nominal, né, feita para esse dependente para abatimento do titular. Né? E uma coisa que você tocou no ponto, mano, muito importante também, é o dependente, no caso de casal, né, os dois tendo rendimento, os dois tendo previdência, o Marcelinho colocou, quem tem mais intervalo para usufruir desse benefício? Né? Então, eu já estou próximo do 12. A esposa está com uma contribuição que está mais longe dos 12, talvez seja melhor fiscalmente para a família o dependente ficar do lado dela. Né? Então, tudo isso, até quem vai declarar, quem vai carregar esse dependente para fins de imposto de renda, também é uma decisão importante de planejamento. Não é simplesmente, é a mãe, é o pai. Se você olhar e colocar na ponta do lápis, você vai ver quem é melhor, quem usufrui mais de benefício carregando aquele dependente na sua declaração. Legal. Muito obrigada aqui pela participação de vocês. Olha, então, o recado aqui é o seguinte, a hora é agora, de sentar e pensar, chama a família, terminou aqui de ver a conversa, chama a família e olha a carteira de investimentos como um todo, principalmente se você está usando esse benefício fiscal que está disponível para todo mundo. Então, é simplesmente testar e simular, como o Leandro falou. Eu te vejo no próximo episódio, porque a gente vai aprofundar esse assunto falando sobre a parte técnica da declaração. Te vejo logo, logo.